Então, essa aula de hoje é uma aula sobre adaptação celular ao estresse, né? É a primeira aula desse módulo, né? Nós tivemos aquela aula inicial de introdução ao estudo da patologia e nós vamos agora falar um pouquinho sobre adaptação celular ao estresse. Então, vejam bem, as células do nosso organismo, elas estão em perfeita sintonia com o meio ambiente que elas estão inseridas. Então, quando essas células sofrem, né, ou são colocadas em um estresse, né, seja uma demanda aumentada, um estresse até mesmo fisiológico, essas células tendem a se adaptar. A adaptação celular ocorre justamente para que ela mantenha a sua estrutura e a sua função. Algumas situações, às vezes, quando ultrapassa, né, esse limite fisiológico de adaptação, ou às vezes quando um insulto é muito abrupto ou de uma intensidade muito, muito forte, a célula pode extrapolar, né, a sua capacidade de adaptação. Né? Ou seja, vamos dizer, esse ambiente, essa nova situação ultrapassou o limite a capacidade daquela célula de se adaptar. Nessas situações, seja por uma agressão, por um insulto muito intenso, por um insulto muito agudo, ou que ultrapassa a capacidade da célula de se adaptar, a gente pode ter a lesão celular. Tá? Então, há uma lesão na célula. E essa lesão, ela pode ser reversível, ou seja, é uma lesão adaptativa em que, retirado o agente agressor, essa célula vai voltar ao seu estado normal. Tá? Entretanto, algumas situações, às vezes por persistência, só um minuto, que está atrapalhando aqui, por persistência da agressão, ou às vezes a agressão é tão intensa que a célula não tem nem tempo para se adaptar. E isso pode levar a uma situação irreversível que culmina com a morte da célula. Então, quando a gente fala em agressão e resposta da célula, a gente precisa entender que a resposta da célula, né, ela vai depender do tipo de agressão, do tipo do agente agressor, vai depender da intensidade, né, dessa agressão, como nós já citamos. Mas também um outro fator importante que dita essa resposta celular é o tipo de células que está sofrendo essa agressão. Né? E isso está implicado na particularidade do estado metabólico dessa célula. E assim, por bom tempo, essas células são classificadas em lábeis, estáveis e permanentes quanto à resposta celular. As células lábeis são células que estão em constante replicação celular. Então, uma vez que a gente perde essas células, elas rapidamente recompõem o tecido. Exemplo, as células do nosso intestino, as células epiteliais, os enterócitos, por exemplo, elas estão em contínua divisão. As células da epiderme, da pele, contínua divisão. Vão morrendo células e novas células vão surgindo. Então, são um exemplo de células, de tecidos onde tem as células lábeis. As células estáveis são células que não estão no ciclo celular, mas uma vez requisitadas, elas têm a facilidade de entrar no ciclo celular. Exemplo,
o hepatócito. Tá? Por exemplo, uma pessoa teve um acidente de carro e teve uma lesão no fígado. Então, ele vai para o pronto-socorro, o médico vai lá tirar um segmento do fígado dele e os hepatócitos que restaram, eles têm a capacidade de aumentar, de entrar no ciclo celular e recompor aquele tecido que foi perdido. Né? São células estáveis. E existem as células permanentes, que são células que, uma vez que surgiram, né, que estão presentes, elas não têm mais capacidade de se dividir. Exemplo, as células do cérebro, né, os astrócitos, por exemplo, e também as células do miocárdio. São exemplos de células permanentes. Entretanto, estudos vendo essa capacidade replicativa dos tecidos, principalmente estudos que ocorreram no século XX, mostraram que, na verdade, a capacidade, né, o potencial de regeneração, de replicação de um tecido é intimamente ligado à disponibilidade de células troncos, né, que são células com capacidade, são células totipotentes, né, imaturas, com capacidade replicativa. Então, quanto mais a gente tem nos tecidos essas células tronco, maior é o potencial regenerativo do tecido. Então, aqui só voltando ao início, a célula normal do nosso organismo está num ambiente se adaptando, e aí vem um estresse, né? Ou uma demanda aumentada, ou um agente agressor, seja ele químico, físico, biológico, a célula tenta se adaptar. Então, o que nós vamos ver na nossa aula de hoje é essa adaptação celular. Né? Quais são os tipos de adaptação celular? Tá? Então, vamos logo começar definindo o que é adaptação. Adaptação é um processo de progressiva adequação a uma nova condição estabelecida. Ou seja, surgiu algo novo no ambiente em que a célula está inserida e há necessidade dela se adequar a essa nova condição. Então, ela vai se adaptar. E nesse processo de adequação, podem ocorrer alterações metabólicas, alterações do crescimento celular, e alterações de proliferação e diferenciação celular. Na aula de hoje, nós vamos ver esses dois tópicos, né? Ou seja, alterações adaptativas do crescimento celular, que aí nós temos atrofia e hipertrofia, e alterações adaptativas de proliferação e diferenciação celular, que aí nós temos a hiperplasia, a metaplasia e a displasia. Com certeza vocês já ouviram falar de alguma delas, né? O paciente está com atrofia do membro, ou a paciente está com a hiperplasia no endométrio, o coração de fulano está hipertrofiado, né? A gente já ouviu. Mas hoje a gente vai entender, a gente vai saber fazer esses termos às vezes se confundem, né? Ou seja, hiperplasia com hipertrofia. Então, hoje a gente vai entender direitinho esses conceitos, exemplos e tudo. Então, vamos começar com a adaptação do crescimento celular, falando de atrofia. Então, a atrofia é a redução do número e ou tamanho de células parenquimatosas de um órgão. As causas de atrofia podem ser fisiológicas ou patológicas. Exemplo, tecido linfóide com a idade. A gente sabe que alguns órgãos linfóides, né, com o passar do tempo, eles vão atrofiando. Um exemplo, o apêndice. A gente sabe que o apêndice secal tem uma função de órgão, né? Funciona como um órgão linfóide, um órgão de defesa lá no início da nossa vida. E que, com o tempo, esse tecido linfóide vai sofrendo uma atrofia. Né? E no adulto, ele vai
servir mais para apendicite, né? Desde a adolescência, quando já perde ali o sentido de órgão linfóide, é danado para dar uma apendicite, né? O timo também é um órgão, né? Que tem a função linfóide e que sofre atrofia com o passar do tempo, né? Os ovários, né, das mulheres pós-menopausa sofrem atrofia. Atrofia cerebral com a idade, tudo é fisiológico, né? Ou seja, coisa que a gente, com o passar do tempo, o nosso organismo reage dessa forma. Mas existem também as causas patológicas. Exemplo, caquexia. A gente pode ver isso no câncer, no paciente com HIV, onde há aquela depleção da reserva de carboidrato e gordura, né, seguida de um catabolismo maior, utilização maior proteica. Então, a gente vê aqueles pacientes, né, com a face bem consumida, né? A gente vê atrofia muscular, né, nesses pacientes. Isquemia. Um exemplo, a aterosclerose. A aterosclerose é uma placa que surge nos vasos, né? Depois a gente vai ter uma aula que nós vamos ver isso. E essa placa, na medida que ela vai crescendo, ela pode obstruir a luz do vaso e diminuir o suprimento sanguíneo para órgãos. Então, por conta dessa diminuição do fluxo de sangue, por conta dessa isquemia, a gente pode ter uma atrofia do órgão para se adaptar a esse suprimento que foi diminuído. Entendam, já o que eu falei na aula anterior. Caso eu pergunte para vocês, em algum momento, a etiopatogenia de uma doença, vocês vão... Etio significa causa, e a patogenia é como a partir dessa causa, vão ocorrer todas as alterações, né? Macroscópicas, microscópicas e a repercussão clínica. Então, por exemplo, se eu perguntar, explique a etiopatogenia da atrofia. Então, você vai dizer, a atrofia pode ser causada por isquemia. Como exemplo, a aterosclerose. E isso ocorre porque há uma diminuição gradual do suprimento sanguíneo. Então, você falou da causa e explicou como essa causa eleva a atrofia. Desuso. Pacientes, por exemplo, que têm fratura em membros, que ficam com membros engessados, imobilizados durante muito tempo. A gente nota que há uma atrofia muscular, né? Atrofia neuropática. Pacientes, por exemplo, com poliomielite. A gente vê bem atrófico, né, aquele músculo, porque, na verdade, não está recebendo a inervação e, consequentemente, não contrai e vai se atrofiando. Eu queria só um minutinho aí, porque toda hora aqui tem duas pessoas pedindo aqui para entrar. Só um minuto. E a outra causa é atrofia endócrina, né? A gente tem o exemplo, por exemplo, o hipopituitarismo, ou seja, há uma diminuição na secreção de hormônios centrais, que isso implica na função de diversos órgãos. Por exemplo, o hipopituitarismo, né, com diminuição de hormônios que podem levar, por exemplo, a atrofia de tireoide, de gônadas, da adrenal e assim por diante. Então, atrofia, causas fisiológicas e causas patológicas. Então, a patogenia, de uma forma geral, da atrofia é a aceleração da degradação de proteínas e digestão, né, e componentes internos por diferentes mecanismos. Então, assim, a gente viu aquelas causas, como aquela causa leva à atrofia, né, e elas têm em comum esses mecanismos. Ou seja,
por aceleração da degradação de proteínas e digestão de componentes internos por diferentes mecanismos. Aqui estão os principais mecanismos: ação de lisossomos, suas enzimas, ativação do sistema calpaína, calpastatina e ativação da via ubiquitina proteossoma. Então, aquelas causas por mecanismos individualizados, passando por aqui, levam à atrofia dos órgãos. Okay? Então, quanto à atrofia, ela pode ser classificada como simples, aquelas devido à redução do volume celular, sem alteração no número de células. Né? Então, assim, como eu falei pela própria definição, a atrofia é a diminuição do número e ou tamanho, e ou volume. Então, você pode ter uma atrofia por diminuição do volume sem diminuir o número de células. É a atrofia simples. Mas a atrofia numérica é devido à redução do número de células. Tá? E aqui estão seus exemplos. Então, observem aqui o músculo, né? Se a gente fizer uma biópsia, por exemplo, esse membro aqui está todo atrofiado. Se a gente for fazer uma biópsia, a gente tem aqui a célula muscular de um tamanho normal, tá? E aqui as células atrofiadas. Né? Olha a diferença do tamanho, né, dessa célula com essas células atrofiadas. Então, é uma atrofia. Aqui também a gente vê um testículo, olha o tamanho normal, mais ou menos, de um testículo. E aqui esse testículo atrofiado, diminuído de volume. Aqui nós temos os túbulos seminíferos, vocês viram isso na histologia, com as células que vão se diferenciando até a gente ter os espermatozoides aqui na luz. E observe que esses túbulos aqui estão praticamente hialinizados, estão praticamente atrofiados, né? Atrofia mesmo completa desses túbulos, sem nenhum componente celular aqui dentro, praticamente, né? Dessas células da espermatogênese. E uma característica dos tecidos atrofiados é que, por degradação de membranas lipídicas, eles acumulam esse pigmento de lipofucsina. E esse tecido pode ter o aspecto meio pardo, tá? Então, atrofia. A outra adaptação de crescimento é a hipertrofia. Então, aqui vejam bem. É o aumento do tamanho das células, né, ao aumento do tamanho, resultando no aumento do órgão ou tecido. Não há aqui na hipertrofia alteração do número de células. É como se a célula ficasse mais forte, né? A célula aumentou de tamanho. As causas podem ser fisiológicas, como, por exemplo, o útero gravídico, né? Aumenta de tamanho, por uma hipertrofia das células musculares lisas. Mas também causas patológicas. Por exemplo, o músculo do ventrículo esquerdo, ele sofre uma hipertrofia diante de uma hipertensão arterial. Então, o paciente que tem hipertensão arterial, o seu músculo cardíaco, ele pode ser hipertrofiado. Por quê? Porque há uma resistência contrária ao fluxo. E para que esse fluxo ocorra, aquele músculo tem que contrair de uma forma mais forte, intensa. Então, ele vai se hipertrofiando. Tá? O músculo, por exemplo, do intestino, quando há uma área de obstrução, essa área aqui, a luz está estreitada, então esse intestino aqui, anterior à obstrução, o músculo da parede sofre uma hipertrofia para contrair mais forte para vencer essa área obstruída. O halterofilisto, né, hipertrofia do músculo esquelético. E também temos algumas hipertrofias compensatórias, ou seja, alguém perde um órgão, então as células daquele órgão remanescente, em órgãos duplos, sofrem hipertrofia. É o caso, por exemplo, aqui, do que acontece em pessoas que perdem um rim.
Então, há uma hipertrofia compensatória do rim contralateral. Então, aqui exemplo, né, as células musculares, né, do útero sofrem uma mudança na expressão gênica e assim aumentam a síntese proteica, né, e organelas também, né, celulares. Então, a gente vê uma hipertrofia fisiológica, o que acontece no útero. Hipertrofia patológica, né, nós temos o halterofilista e nós temos aqui, vejam bem, um ventrículo esquerdo com a parede bem hipertrofiada, né? Olha só aqui em outro corte. Bem hipertrofiada, para justamente, nesse caso, pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica. Como é que esses órgãos hipertrofiados se apresentam macroscopicamente? Aumentados de volume, com peso maior. Para vocês terem uma ideia, um coração hipertrofiado, um paciente, por exemplo, de hipertensão arterial, pode pesar até 700 a 800 gramas, para um normal de 350. Então, existe um aumento, né, no caso do coração, existe um aumento das fibras musculares dos núcleos, né, e isso, a nível ultraestrutural, como eu já falei anteriormente, há um aumento na síntese de DNA e RNA, aumento de síntese proteica, aumento de organelas, né, do número de organelas, como essas aí citadas. Aqui, por exemplo, é um corte daquele ventrículo esquerdo. Observem que as células estão aumentadas de volume, né, e os seus núcleos também. E os núcleos, aqui mais ou menos está um núcleo dentro de uma normalidade. Mas observe esses outros núcleos aqui. Aparecem completamente irregulares, como se fosse um chifre aqui de um veado. Então, é assim que elas são descritas, né? Então, essas são alterações microscópicas que a gente pode ver num órgão, aqui no caso, no ventrículo esquerdo, com hipertrofia, aumento do volume da célula, aumento do volume do núcleo, e esses núcleos ficam irregulares assim. Passando agora para adaptações de proliferação e diferenciação das células, né? Nós temos as hiperplasias, né? Ao contrário da hipertrofia, onde aumenta o volume da célula, aqui vai aumentar o número de células, o que vai também resultar no aumento do tamanho do órgão. Existem causas fisiológicas, por exemplo, na medida que a mulher vai crescendo, né, a mama ali na puberdade, sob influência hormonal, ela aumenta de volume. O próprio útero, veja bem, na gestação. E aqui eu já chamo a atenção para uma coisa. Por um mesmo estímulo, um órgão, um tecido, pode sofrer mais de um mecanismo adaptativo. Então, aqui, a gente já está vendo que por hiperplasia hormonal, o útero gravídico, ele pode sofrer hiperplasia e hipertrofia. Vamos já entender isso mais lá. Hiperplasia compensatória, da mesma forma como nós vimos na hipertrofia, aqui também, por exemplo, o rim. Então, a gente já vê que, de uma forma compensatória, o rim ele pode sofrer hipertrofia e hiperplasia, né? E patológica é relacionada a estímulos hormonais e a ação de fatores de crescimento. São vários os exemplos, né, de hiperplasia patológica. Hiperplasia do endométrio após um excesso, né, de estrogênio, que é o hormônio. Então, se essa mulher está exposta a um excesso, né, de estrogênio, o seu endométrio pode sofrer uma hiperplasia. As células endometriais proliferam, tá? E aumentam, né, de número e, consequentemente, o tecido é aumentado também. Existem vários outros exemplos. Uma coisa interessante é que, como nós vimos desde lá a definição de adaptação, essas adaptações que nós estamos falando, né, elas são adaptações reversíveis, né? Elas podem ser reversíveis.
Ou seja, retirada a causa, a célula volta ao seu estado normal. Tá? E isso, eu estou falando aqui no tópico de hiperplasia, porque como nós estamos falando que há um aumento da proliferação celular, aumento da divisão celular, é importante a gente distinguir algumas situações em que a gente vai ter esse aumento da proliferação celular, mas se alguma causa for retirada, a célula vai continuar a se dividir, que é o que a gente vai ver lá no aula na frente, que é a própria definição de neoplasia. A célula neoplásica ela é autônoma. Então, mesmo que a gente retire, né, algum agente causal, essa célula já sofreu alterações no seu material genético que permite que ela prolifere desordenadamente. Diferente da hiperplasia, que é uma adaptação celular que aumenta a proliferação, mas se eu retirar a causa, a célula volta ao seu estado normal. E qual é a patogênese? Como é que isso ocorre? Né? É porque no ambiente que aquela célula está, há uma maior disponibilidade de fatores de crescimento e hormônio. Tá? E isso vai acarretar no aumento do número de células. E aumenta esse número de células porque aumenta a divisão celular por conta do aumento da taxa de síntese de DNA. Tá? E aumenta, né, o índice mitótico. Então, vejam bem, nós vimos até agora que existem órgãos que, sob determinados estímulos, órgãos e tecidos, podem sofrer hiperplasia e hipertrofia. Né? Ou seja, não são mutuamente exclusivos. Por exemplo, um útero gravídico, ele pode sofrer hipertrofia muscular, hiperplasia do vaso, né? De glândulas, por exemplo. Agora, como nós vimos lá atrás, quando a gente fala de hiperplasia, ou seja, a gente tem que entender que vai variar de tecido para tecido a depender daquelas características, ou seja, o seu potencial de se replicar. E nós vimos lá, né, que existe aquela classificação lábeis estáveis e permanentes, mas que a capacidade, o potencial regenerativo, replicativo de um tecido é dependente da presença, da quantidade de células-tronco naquele tecido. Então, vejam bem, o potencial regenerativo intrínseco do tecido, aqui a abreviação PRIT, né, vai depender da presença em maior ou menor quantidade de células-tronco. Então, tecidos com baixo potencial regenerativo têm normalmente poucas células-tronco. Então, esse órgão é mais suscetível a sofrer hipertrofia. Ao passo que aqueles que têm uma quantidade, né, maior de células-tronco são mais propícios a sofrer hiperplasia, né, que tem muitas células-tronco. Então, vai predominar a hiperplasia ao invés de hipertrofia. Ocorre os dois, mas há um predomínio de um ou outro a depender do potencial regenerativo do tecido. Então, aqui é uma outra situação para vocês verem. Existe uma situação que também ocorre com o passar da idade, por exemplo, no homem, que é o aumento do volume da próstata. Aqui nós temos uma hiperplasia nodular. Observem que aqui, para vocês entenderem, o rim, ureter, bexiga, a uretra prostática, que é pênis, para cá, e aqui nós temos a próstata. Quando essa próstata aumenta de tamanho, comprime essa uretra prostática. E aí o paciente tem várias queixas, né? De dificuldade para eliminar a urina, o paciente vai várias vezes no banheiro à noite, e urina de pouquinho, várias sintomatologias. Então, vocês com certeza lá na frente vão acompanhar pacientes que, para corrigir isso aqui, há uma ressecção, introduz aqui pelo pênis um equipamento,
né, um aparelho, em que vai fazer uma raspagem dessa próstata que está estreitando essa luz aqui. Mas vejam, quando a gente tem esse aumento do volume da próstata e o estreitamento da uretra, há uma obstrução da eliminação da urina, ó, ficando urina aqui na bexiga. Então, essa bexiga, o que vai acontecer? A sua musculatura vai se hipertrofiar, no sentido de tentar ajudar a vencer esse obstáculo que está à frente. Aqui está uma bexiga, onde tem a hipertrofia, uma hipertrofia, hiperplasia prostática, e ela aqui tentando, né, ou seja, na verdade, um mecanismo adaptativo para tornar a contração vesical mais forte e que se vença a obstrução. Aqui um exemplo, a microscopia de um nódulo hiperplásico, né, da próstata, com, né, glândula e estroma conjuntivo. É como se eu pegasse esse fragmentinho aqui e analisasse aqui. Um outro mecanismo adaptativo é metaplasia. O que é a metaplasia? É a substituição de um tecido maduro e diferenciado, seja ele epitelial ou mesenquimal, em outro tecido igualmente maduro e diferenciado, mas com características diferentes. Vamos já dar exemplos para que vocês entendam melhor isso. Existem várias causas: agressão química, inflamação, infecções, tabagismo. E o que acontece frente a esses agentes agressores? Há uma reprogramação nas células-tronco desse tecido. E a partir dessas células-tronco é originado células diferentes, né, das originais naquele tecido. E a importância da gente reconhecer essa alteração de metaplasia é porque, caso esse insulto persista, né, essas metaplasias podem sofrer, porém evoluírem para displasia, né, que são lesões pré-cancerosas, tá? Aqui vejam bem, a gente tem o esôfago, a gente tem aqui o estômago. Então, a gente aqui está vendo a parte aqui da junção do esôfago com o estômago. Normalmente, a gente tem aqui um esfíncter, que é como se fosse uma porteirinha aqui. Qual o objetivo desse esfíncter? Impedir que o ácido do estômago volte para o esôfago. O esôfago, ele é revestido por um epitélio escamoso, né? E aqui, por exemplo, ó, essa área, se eu pegar uma área bem daqui, ó, pegando esôfago e estômago, é isso aqui, ó. Nós temos o epitélio escamoso do esôfago e aqui o gástrico, da região da cárdia. Tá aqui, ó, né? Glândulas aqui, ó, mucinosas, e o epitélio escamoso. Isso é o normal. Mas esse paciente aqui, o esôfago dele está sendo agredido por ácido. Aí veja bem, o epitélio escamoso ele não foi feito para aguentar agressão ácida. Então, o que acontece? As células-tronco presentes aqui no epitélio escamoso sofrem uma reprogramação genética e, ao invés de se diferenciarem, né, em células escamosas mais maduras, elas começam a mudar o seu rumo. E aí, ao invés de surgir um epitélio escamoso, esse epitélio escamoso é substituído por um epitélio intestinal, mais resistente à agressão. Então, vejam bem, a metaplasia é a substituição de um tecido. Por que eu digo que é maduro? Porque ele é um tecido aqui que tem toda a sua diferenciação preservada, né? É um tecido diferenciado, maduro. Em outro também, maduro, diferenciado, aqui nós temos células caliciformes, está tudo bonitinho. Se a gente pegar um fragmentozinho intestinal, nós vamos ter glândulas semelhantes a essas aqui, tá? Então, por que ocorreu isso? Frente a uma agressão.
agressão química, o ácido. E houve uma substituição, né, do epitélio escamoso por um epitélio intestinal para vencer a agressão. Aqui uma outra metaplasia, que não é infrequente, a gente vê em fumantes, né? Aqui o fumo atuando, e a gente vê isso em vários locais em que tem a ação química do tabaco e térmica, né? Por conta da inalação. Então, às vezes, a gente vê na mucosa do lábio de pessoas que fumam, pessoas que têm o hábito, tinham o hábito de colocar cachimbo, fica quente aqui, então cria uma área mais branca, né, que é uma camada de queratina, é uma metaplasia. E na árvore respiratória, a gente vê aqui o epitélio de padrão respiratório, ó, com cílios. Esses cílios, vocês sabem que tem importância, né, para eliminar agentes agressores, né, partículas estranhas que estão entrando na via aérea. Mas frente a essa agressão aqui química e térmica, células, né, totipotentes, células-tronco desse tecido, se reprogramam e passam a se diferenciar em outro tecido maduro também aqui, né? Aqui no caso, não é mais um epitélio respiratório ciliado, transformou-se em um epitélio escamoso. Então vejam aqui, ó, o epitélio ciliado, né? Frente à agressão, agora nós temos uma metaplasia escamosa. Tá? E aí, qual o prejuízo disso? Que a gente vê, por exemplo, que esse tecido aqui, esse epitélio aqui, perdeu cílios. Então, essas pessoas têm uma tendência a ter mastose, né? Há uma diminuição da lubrificação por perda de células mucosas também desse epitélio, né? Então, se perde essa barreira natural existente no órgão respiratório. Então, foi substituído um epitélio maduro e diferenciado por outro, mais resistente à agressão. E como eu disse, é importante a gente saber isso porque, persistindo essa agressão, esse epitélio aqui pode sofrer displasia, que é a alteração que vamos ver em seguinte, pré-cancerosa. E que pode, em alguns casos, evoluir até o câncer invasivo, no caso aqui do pulmão, um câncer de células escamosas, por exemplo, né? Entendendo esse esquema aqui. E a última adaptação que nós vamos ver é displasia. A displasia é uma alteração adaptativa caracterizada por alteração da proliferação e diferenciação, e que precedem o aparecimento dos cânceres. Tá? Então, assim, um epitélio displásico é um epitélio que tem alteração arquitetural e atipias citológicas. Né? Então, quais são as causas, né, de displasia? Como nós vimos, metaplasia é uma, hiperplasia também. Então, todas as vezes em que a gente tem um estímulo à proliferação celular, né, essas células que estão em proliferação celular, né, situações em que há estímulo à proliferação de células-tronco, essas células são mais suscetíveis a alterações genéticas com instabilidade. Né? E assim surgem o epitélio displásico. Observem aqui um colo uterino, tá? Observem aqui as células basais bem alinhadas, como se fosse assim, lado a lado, como se fosse uma cercazinha, ó. E essas células vão se diferenciando até as células mais superficiais, né? Com glicogênio. Isso branco aqui é glicogênio. Então, isso aqui é um epitélio escamoso da ectocepse normal. Agora, observe o que é que está acontecendo aqui. Parece que está tudo bagunçado. E é isso mesmo. Há uma distorção arquitetural, a gente não consegue ver essa diferenciação, essa maturação. Está tudo bagunçado.
E há também atipias, né? Ou seja, há um aumento do tamanho da célula, essas células ficam mais escuras e a gente vê também o aumento da proliferação, né? O índice de proliferação, aqui por várias figuras de mitose que a gente está vendo. Tá? Isso é bem fácil, né? É mais bem estudado, por exemplo, no colo uterino, pela facilidade que a gente tem de coletar as amostras, ver a evolução dessas pacientes, né? Dessa displasia. Então, a gente tem aqui o colo uterino normal. E hoje essas lesões são classificadas em lesões de baixo grau e lesões de alto grau. Né? Essa é uma nomenclatura anterior, que é neoplasia intraepitelial cervical, grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1, grau 2 e grau 3, o que difere é se essas alterações estão no terço basal, a gente vai chamar grau 1, até os 2/3, grau 2, e todo o epitélio, grau 3. Atualmente, a gente utiliza como nomenclatura lesão de baixo grau e lesão de alto grau para essas duas, tá? Então, vejam bem, não significa que uma paciente com NIC1, com lesão de baixo grau, vai evoluir para NIC3 e para câncer. A maioria de NIC1 resolve, inclusive, sem tratamento. Tá? Um percentual daqui vai evoluir para cá, e aqui, quando está presente, mais frequentemente evolui para um câncer. O que diferencia a displasia de um câncer invasivo é porque a displasia ocorre dentro do epitélio. Olha aqui, o epitélio do colo, ele está alterando, mas aqui é o estroma, que tem as células inflamatórias, as células do tecido conjuntivo. E o que separa o epitélio do estroma é uma membrana basal, que vocês viram lá na histologia. Então, a próxima etapa de uma displasia dessa de alto grau, que já pegou toda a espessura do epitélio, essas células podem invadir, romper a membrana basal e invadir o estroma, que é o que a gente chama de câncer invasivo. Tá certo? Daí a importância das pacientes, né, fazerem os seus exames preventivos, né, que é a citologia vaginal, para que essas lesões sejam detectadas precocemente e sejam tratadas adequadamente para que a gente não tenha a evolução até o carcinoma. Né? Essas lesões de alto grau são relacionadas ao HPV, né? E hoje, com a introdução da vacina, né, a gente espera realmente, né, que no futuro essas lesões sejam cada vez menos frequentes. Né? Então, pessoal, para a gente finalizar, hoje nós vimos as alterações adaptativas celulares. Nós vimos aqui, tendo aqui uma célula brônquica aqui como uma célula normal, nós vimos a atrofia como a diminuição, né, do volume ou número, acarretando a diminuição do tamanho, né, do órgão. A hipertrofia, que é aumento do volume da célula. Hiperplasia, aumento do número. A displasia, que é essa alteração arquitetural. E a atipia citológica, representada aqui pelo aumento do volume do núcleo, com hipercromasia, né? E a metaplasia, que é a substituição do epitélio maduro e diferenciado por outro também maduro e diferenciado. Tá certo? Então, assim, a gente finaliza essa aula. Agora, eu queria